Olá, hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, e eu estou aqui para mais um vídeo da série Leituras de Segunda. O autor que eu escolhi para a leitura de hoje é um dos nomes mais importantes e, por que não dizer, surpreendentes da literatura brasileira, como também da literatura universal. Estamos falando de Machado de Assis. E foi uma surpresa gigantesca saber que uma tradução recente de Memórias Póstumas de Brás Cubas é líder de vendas nos Estados Unidos. Depois de mais de 120, 130 anos de publicação, Memórias Póstumas ainda consegue surpreender e interessar o público. E é dessa obra que eu resolvi escolher alguns trechos para ler hoje. O que é interessante falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiramente, é um livro que me surpreendeu bastante, que me encantou bastante. Sim, eu não vou deixar de falar a palavra surpreender, porque realmente é um grande choque ter que ler o Machado de Assis aos meus quase 40 anos e ainda levar sustos de se levantar da cadeira do tipo, nossa, como ele pode escrever isso? E também pelo fato de que muito do que Brás Cubas escrevia nas suas memórias é de uma atualidade impressionante. A crítica que ele faz à sociedade, à burguesia, a essa mesquinharia que é tão comum na vida da corte e que hoje em dia, em 2020, faz um sentido gigantesco. Brás Cubas era uma personagem bastante peculiar, porque não é uma pessoa que chega no final da vida e resolve contar as suas memórias fazendo um balanço do que foi bom ou do que não foi tão bom assim. Brás Cubas é uma personagem morta, ou seja, ele já confessa no primeiro capítulo de que ele é um morto que resolve, por um dom surreal que só a literatura pode te dar, reescrever sobre a sua vida e, de uma certa maneira, fazer um retrato, um panorama bem interessante do que era a vida no Brasil nas primeiras, mais para a segunda metade do século XIX. E o que é interessante é como ele se dirige diretamente ao leitor. Por exemplo, no capítulo 4, a ideia fixa dizia Brás Cubas: Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Brás Cubas também aproveita para fazer uma avaliação, um exame da sua vida amorosa. Um de seus grandes amores foi Marcela, uma cortesã mais velha, interessada apenas no seu dinheiro, nas suas posses e no que ele podia lhe dar, dizia Brás Cubas depois do fim de seu romance. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ou, no primeiro capítulo, O Óbito do Autor, dizia Machado de Assis: há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. O que é interessante é que o Machado descreve uma sociedade, um ser humano completamente sem esperança de que a vida possa ser algo melhor. Ou, para você fazer a sua vida algo melhor, depende muito mais de você e não da sociedade, e não do outro. E no último capítulo das negativas, fecha Brás Cubas a sua saga. Dizia: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa,
não conhecia o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua, nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de narrativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Se você não leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, faço convite, leia. Essa edição da Ateliê Editorial tem notas explicativas, super didático, super recomendo. E se você já leu, releia. Afinal, o defunto autor, Brás Cubas, sempre tem alguma coisa nova para te dizer. Não tem dúvida disso. Se você ficou até aqui, aproveita, já passa no IGTV ou no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e toda segunda-feira uma leitura de segunda passando aí na sua telinha para você poder curtir um pouquinho. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.